Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live. Hoje é a nossa live número 187, já são 187 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje vai ser uma live mais curtinha, tinha iniciado anteriormente, acabou caindo, então a gente vai reiniciar aqui do zero, que depois é a live que fica gravada aqui, né? Então, o que eu estava falando hoje é em relação ao que compõe um ato bom, né? E muitas vezes isso traz para nós uma situação neurotizante e que acaba nos paralisando diante da nossa escolha, da nossa decisão sobre agir ou não agir. Então, o tema de hoje é para que a gente possa sair um pouco dessa confusão, né, de desejar aquela intenção pura e cristalina em relação aos nossos atos, né? Então, para a gente pegar como um exemplo muito claro em relação a isso aí, né? A gente viveu uma experiência agora aqui no Rio Grande do Sul, tempos atrás, em relação às enchentes, né? E aí a gente via nas redes sociais muita gente às vezes criticando, inclusive as próprias pessoas que estavam fazendo doações, por ficar julgando a intenção da pessoa. Ah, essa pessoa está fazendo isso para aparecer, ou então essa pessoa acabou doando menos do que o outro, né? Então, no meio de muitos julgamentos, muitas pessoas de repente acabavam se questionando, né? Mas será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer isso? Porque ficavam nessa neurose de saber qual é a sua intenção. Só que aí existe um grande dilema do qual eu quero trazer aqui para que a gente possa olhar esse tipo de contexto na lógica e olhar também ele na prática, né? São José Maria Escrivá, ele falava, né, que ele tem uma frase muito marcante que é muito utilizada até o dia de hoje, que dizia o seguinte: obras é que são amores, não as boas razões. O que ele estava querendo dizer com isso? Não adianta a gente ter a melhor intenção, a maior razão do mundo e não transformar isso em obra, não transformar isso em ato, né? Não adianta a gente ter uma operação intelectual em relação àquilo que é bom e a gente não transformar isso em obra, né? O verdadeiro amor, a verdadeira caridade, ela só se dá aqui no nosso mundo material através das obras que a gente realiza. Então, trazendo também uma outra visão de Tomás de Aquino em relação ao quando uma obra, quando que um ato é bom, ele falava também a partir da lógica que uma obra boa, um ato bom, ele precisa de 3 elementos. Ele precisa que tenha uma intenção boa, ele precisa de um meio bom, ou seja, um meio lícito para realizar essa obra e, no fim das contas, ele precisa ter um resultado que é adequado em relação àquilo que era proposto com o ato, né? O ato ele tem um propósito, se o resultado alcança esse propósito, então ele completa essa terceira parte do que é ser uma obra boa. O problema é que aqui na prática, a gente muitas vezes fica se perguntando, né? Será que eu devo fazer uma coisa boa sem saber se a minha intenção ela é a intenção mais correta, né? Então, a conclusão que eu chego e que a gente vai acabar discorrendo aqui durante essa live é que a gente deve sempre fazer aquilo que é bom e a gente vai ajustando a nossa intenção durante o processo. Você já vai entender muito bem como que isso funciona e por que essa conclusão ela tem muito sentido de ser, né? Então, imagina aqui, pegando um exemplo que traz esses 3 elementos com um desses 3 elementos corrompidos, né? Imagina uma pessoa que está aqui querendo ajudar uma pessoa necessitada, por exemplo. Tem uma pessoa passando fome e ela quer ajudar ela. Então, ou seja, ela tem ali uma intenção boa, né? Ela tem uma intenção de ajudar a acabar com a fome daquela pessoa. Ela vai lá e acaba doando, né, um dinheiro para aquela pessoa matar a fome dela. Então, ou seja, ela tem um resultado bom, um resultado que era proposto foi alcançado. Só que para alcançar isso ela usou um meio ilícito. Ela foi lá e roubou uma outra pessoa. Ela roubou o dinheiro de uma outra pessoa, né? Ela foi lá e tomou aquilo que não é dela e doou para aquela pessoa que matar sua fome. Ou seja, ela teve uma intenção boa, um resultado bom, mas o meio que ela usou não era um meio bom, foi um meio ilícito. Então é óbvio que essa obra não pode ser considerada uma obra boa, né? Então aqui a gente pode pegar desses três elementos que compõem essa obra boa. Existem 2 deles que estão completamente nas nossas mãos, porque são coisas materiais, são coisas que a gente tem como tocar, são coisas que estão sob nosso controle, que é o meio que eu vou utilizar,
né? E o resultado, ou seja, a causa e a consequência, né? A finalidade daquele meu ato, né? Isso está totalmente sob o meu controle. Agora, a intenção, né? O fato é que se a gente notar nessa nossa vida aqui, né? No nosso mundo, né? A nossa intenção, no fim das contas, ela sempre pode acabar trazendo uma certa indecisão, né? A gente pode olhar, de repente, sempre com uma certa duplicidade. Dificilmente a gente vai encontrar alguém com uma reta intenção em toda a extensão da sua vida, né? Então, se a gente só se compromete no mundo, né, no dia em que a nossa intenção ela for perfeita, ela for cristalina, ela for adequada, a gente jamais vai agir, né? Então imagina aquela pessoa que fica ali, ela vai lá fazer a doação lá para as pessoas nas enchentes, né? E aí ela fica ali pensando, mas será que eu estou fazendo isso de repente para ter a aprovação das pessoas, para que as pessoas gostem de mim? E aí ela fica ali neurótica, paralisada para fazer ou não fazer porque ela está querendo saber se a sua intenção é boa. É óbvio que essa pessoa ela nunca vai agir no mundo. E isso a gente pode levar como extensão para qualquer outra coisa na nossa vida, né? Muitas vezes a pessoa está paralisada ali porque ela não sabe se ela vai fazer a melhor escolha, porque ela está pensando ali que a sua intenção vai ser pura, vai ser cristalina, né? Então o que a gente precisa fazer primeiramente antes de ficar querendo definir essa parte da intenção? Eu vou mostrar para vocês como que isso vai se desenhando ao longo do tempo. Se a gente aposta nessa questão dos atos, essa intenção ela vai melhorando, ela vai trazendo consciência para nós de um modo que a gente já não vai mais precisar se preocupar com isso, né? De um modo que a gente vai tomando posse realmente dessa boa intenção. Mas para isso existe um processo que a gente não pode paralisar antes que ele aconteça. Então primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai visualizar, né, o resultado. A gente tem um resultado claro que a gente quer alcançar através daquele ato, através daquela obra. E a gente vai utilizar meios lícitos, meios bons. Isso não pode ter dúvida. Essas duas primeiras partes, elas têm que estar sob nosso domínio realmente. E depois, com o passar do tempo, conforme a gente vai agindo e colhendo os resultados bons daqueles nossos atos, essa intenção ela vai se purificando durante o processo, né? Então, pegando de novo, né, o exemplo de ajudar uma pessoa necessitada, né? O sujeito que é muito moralista, que ele fica ali o tempo todo pensando, será que a minha intenção é boa? Será que não é? Será que é para que os outros vejam? Ou será que é para eu poder conquistar uma outra pessoa que está vendo aquele meu ato ali? Né? Ela vai ficar pensando, será que esse meu ato aqui é para ajudar mesmo ou é um ato de vaidade? Ela acaba paralisando, ela acaba não fazendo, né? Ela acaba não realizando os bons atos porque ela ficou paralisada em relação à sua intenção. Então é óbvio que essas más intenções muitas vezes pode aparecer dentro dos nossos pensamentos, né? Porque a gente tem, eu já fiz algumas lives atrás falando sobre isso, algumas más inclinações que a gente carrega, né? Que a gente fica ali muitas vezes pensando, poxa, será que eu estou fazendo isso para o bem? Será que eu estou fazendo isso para o mal? Né? E um dos processos de purificar essa nossa intenção, né? E faz com que ela vá se tornando ela cada vez mais reta, né? É justamente a execução contínua de atos que tenham os meios bons e as finalidades boas. Então olha que maluquice, né? Se eu fico paralisado porque eu quero descobrir se a minha intenção é pura, é cristalina, eu não ajo, eu acabo não agindo. E se eu não ajo, eu nunca vou conseguir purificar a minha intenção, pois ela é justamente purificada através de uma execução contínua de atos bons, né? Através de meios lícitos e resultados bons. Por quê? Né? Porque quando eu consigo observar que aquele resultado gerou, no fim das contas, algo bom, algo benéfico para a vida das outras pessoas, essa intenção ela começa a ficar mais integrada, ela começa a ficar mais adequada dentro da gente, né? Então, eu começo a olhar e pensando, olha, esse resultado aqui, esse meu ato aqui, trouxe um resultado bom através de um meio lícito, né? E de repente havia algo em mim ali naquela situação que a minha intenção era meio parcialmente corrompida, né? Só que conforme eu vou agindo e vou colhendo esses bons resultados, né, o que vai acontecendo com a tua consciência?
ela vai se formando. Isso, no fim das contas, é o processo de formação da nossa consciência. Ela vai se formando assim. A nossa consciência ela não vai se formando através dos nossos, simplesmente através de uma operação intelectual, através do meu pensamento, né? A gente tem uma consciência que, no fim das contas, é humana, né? Para nós, para o homem, para o ser humano, para a mulher, né? Deste mundo. Essa é uma ética do ato, do agir, né? A nossa consciência vai se formando através dos nossos atos, através do nosso agir, né? Sem querer ser kantiano aqui, mas existe realmente isso, né? O homem, de certa forma, de certo modo, para ele, para o homem, para a mulher, para o ser humano, tudo é um ato, tudo é uma ação, tudo vai se transformando através do nosso agir, né? E aquele que não age, ele acaba pecando em omissão. Então é óbvio que a gente precisa dessas operações com uma certa constância, com uma certa continuidade, para que a nossa intenção ela vá se tornando cristalina, né? Quanto mais a gente vai aderindo aos atos que têm meios bons e têm finalidades boas, mais a gente vai usando essa intenção e mais ela vai se purificando, mais a nossa intenção vai se ajustando, né? E é aqui que está o ponto. O resultado, né? Eu volto a dizer, o resultado daquele ato, ele é integrado na nossa consciência e funciona para a gente, no fim das contas, como um arcabouço de operação para mais adiante. Eu vou aumentando o meu repertório, ou seja, agora eu já começo a possuir uma matriz de operação, né? Que a gente vai tendo para as próximas realizações, para as próximas decisões que eu vou tomando para a minha vida. De tanto eu começar a realizar atos que tenham resultados bons e meios lícitos, a gente vai se adequando a esta reta razão de agir, que no fim das contas é essa intenção. A nossa razão para agir ela vai se tornando cada vez mais identificada com o resultado daquilo. Aí, olha que mágica que acontece, né? Que alquimia que acontece. A minha intenção ela já não fica mais interferindo, eu já não tenho mais dúvidas sobre a minha intenção. Agora imagina se eu espero ter a melhor intenção do mundo, a melhor razão do mundo para agir, fico ali paralisado e não faço nada. Eu não vou nunca conseguir construir esse modo de operação dentro de mim que faz com que justamente essa intenção passe a ser boa. Eu fico ali na dúvida, será que a minha intenção é boa? Será que não é? Então eu não vou agir. Só que o contrário disso é justamente agindo focado num bom resultado e num meio lícito, né? Um meio lícito para poder alcançar esse resultado é que a minha intenção ela vai se ajustando, né? Então é óbvio, se a gente for, volto a dizer, se a gente for pegar do ponto de vista lógico, né? E abstrato, no fim das contas, é óbvio que, do ponto de vista lógico, para que um ato seja bom, ele realmente precisa que a nossa intenção seja boa, que o meio, né, utilizado ele seja um meio que é bom, um meio que é lícito, e o resultado ele também tem que ser bom. Só que o fato é que a gente carrega, já falei isso muitas vezes, a gente carrega essas más inclinações junto com a gente, então muitas vezes a gente fica ali na dúvida, fica meio dúbio, né? Será que a minha intenção é boa? Será que não é? Então, não é por isso que eu vou deixar de agir, afinal, obras é que são amores, não as boas razões, né? Então, quanto mais eu noto isso em mim, que eu tenho, de repente, intenções dúbias, mais é que eu devo agir buscando esses resultados que sejam morais e esses meios que sejam lícitos. É essa operação que vai transformando a minha intenção numa intenção boa, né? Porque aí eu olho o resultado daquilo ali e aí aquilo ali é que passa a ser o fator determinante para mim, né? Então é óbvio que isso não cabe, esse exemplo aqui, ele não cabe para uma pessoa que tem uma intenção absolutamente negativa, né? A pessoa que sabe que a sua intenção é ruim, que a sua intenção é destrutiva, que a sua intenção ela é imoral, é óbvio que essa pessoa daí não é para ela que eu estou falando isso aqui, né? Eu estou falando para aquela pessoa que está ali na dúvida, né? Será que isso é bom, será que não é? Aquela pessoa que tem certeza que a sua intenção é ruim, aí é óbvio, essa pessoa tem que largar isso, né? Porque senão ela vai se tornando uma pessoa cada vez mais má realmente, né? Nesse caso, a pessoa ela quer o mal, então não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando daquela pessoa que realmente está ali, né, meio cheia de escrúpulo, querendo saber, será que querendo ter a certeza absoluta, uma certeza da qual muitas vezes ela não vai ter, né? Então a pessoa que quer o bem, né, a pessoa que deseja fazer o bem,
certo modo, é uma pessoa que está querendo melhorar, né? Eu acredito que as pessoas que assistem as lives aqui, né? Já que aqui a gente não fica fazendo promessas falsas, né? São pessoas realmente que estão olhando para isso e, poxa, eu estou querendo melhorar, eu estou querendo evoluir, eu estou querendo começar a fazer o bem, né? Então, ela não precisa esperar que a sua intenção seja absolutamente cristalina, né? Porque a nossa intenção ela vai se tornando reta através, né, das nossas operações aqui no mundo, né, práticas, não através das nossas operações intelectuais. Não é, volto a dizer, não é através do nosso pensar, do nosso refletir, ainda que isso tenha uma importância durante o processo, mas não é através do nosso pensamento, através da nossa reflexão, que a nossa intenção ela vai se tornando reta. Não é aí, né? Ela vai se tornando reta na medida em que a gente age. Fazendo o quê? Para a gente fixar, buscando o bem e utilizando os meios lícitos. E aí depois sim, né, trazendo para a nossa consciência essa operação inteira, né? Tudo que a gente faz vai se depurando e aí a gente vai completando esse processo através dessa prática. Então, que a gente não deixe de agir por ficar nessa dúvida, será que a minha intenção é boa, será que não é? Olha primeiro para o resultado e para o meio que tu está utilizando. O resultado que eu vou gerar através disso é bom. Se eu fizer essa doação aqui, independente de qual a minha intenção com isso, vai gerar realmente um bom resultado, vai fazer o bem, né, para o mundo ou para alguma pessoa, e o meio que eu estou utilizando, ele não é um meio desonesto, ele não é um meio ilícito, eu não estou prejudicando ninguém para fazer isso, então beleza, cara, vai lá e faz, para de ficar cheio de escrúpulo, né? Então vai lá e faz. Aí, conforme tu vai colhendo os resultados, tu vai olhando e percebendo o bem que é gerado através daquele teu ato, aí pronto. A tua intenção ela vai se adequando, ela vai se ajeitando ali, né, no meio do caminho, né? Então é um processo interior, né? Eu procuro resultados bons, eu uso meios lícitos e aí no fim das contas isso serve até para quem tem fé, para quem pratica a religião, né? Se a gente for levar mais para esse lado, no fim das contas essa terceira parte que é da intenção, eu vou deixando com que a misericórdia divina complete em mim, complete na minha intenção aquilo que falta muitas vezes nessa própria intenção, né? Então essa misericórdia, para quem tem fé, para quem acredita, para quem pratica a religião, sabe que essa misericórdia divina, no fim das contas, ela completa na gente, ela completa em mim aquilo que em mim ainda não é perfeito. Então olha que maravilha, né? Então é aí que a gente faz essa conexão que a gente chama com o Criador, né? Isso no fim das contas é um ato de humildade. A pessoa que espera, né, agir somente quando a sua intenção for perfeita, pelo contrário, ao invés dela estar realizando um ato de humildade, ela está realizando um ato de soberba, né? Porque ela acha que esse poder, né, da boa intenção tá totalmente dependente só dela. Mas quando não, quando isso vai se construindo, né? Muitas vezes através dessa misericórdia divina que eu falo, isso vai sendo integrado e eu vou fazendo a minha parte aqui no mundo, que é o agir, e vou deixando com que isso vá se integrando em mim para que essa intenção passe a ser boa, né? É a mesma coisa que a gente for pegar uma operação matemática, né? Não adianta eu simplesmente saber que 2 mais 2 é 4 através do meu intelecto, se aqui no mundo real, aqui no nosso mundo concreto, eu não pegar 2 laranjas e colocar do lado de 2 laranjas e ter 4 laranjas, né? Então eu posso ter todo o processo intelectual, mas se aqui na prática eu não coloco isso realmente de uma forma que me mostre aqui que realmente esse é o resultado alcançado através dos nossos atos, através daquilo que é concreto, eu vou ficar ali sempre paralisado, querendo saber, né? Poxa, eu tenho a melhor das intenções no campo intelectual, no campo dos meus pensamentos, mas eu não ajo. Então é melhor a gente agir, a gente ir colhendo os resultados disso, e aí sim a nossa intenção ela vai se ajustando com o passar do tempo, né? Então volto a dizer, a lógica é que a intenção seja boa, que o meio seja bom e que o resultado seja adequado àquilo que foi proposto, né? Aquilo que se propõe a essa ação. Mas, na prática, é a mesma coisa, só a questão da intenção é que a gente não deve deixar se paralisar por causa disso. A gente deve ir agindo e conforme a gente vai agindo no mundo e colhendo esses resultados, a gente vai fazer com que a nossa intenção seja transformada e seja
focada nesse resultado bom através de uma nova matriz de operação que vai se integrando dentro da gente. Tá bom, pessoal? Sei que foi uma live um pouco mais complexa, um pouco mais teórica, mas convido a assistir de novo, assiste novamente. Às vezes tem coisas que a gente vai precisando trazer mais vezes, captando mais vezes através dos nossos sentidos, para que isso vá se integrando dentro da gente até que isso vá podendo ser colocado em prática, e aí a gente vai colhendo os resultados disso, tá bom? Espero que tenham gostado, compartilhe essa live com mais pessoas, curtam, e essa foi a nossa live número 187. Amanhã estaremos novamente aqui para a nossa live número 188, se Deus quiser. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.